Bom dia. Nosso grupo é o 6 e nós vamos falar sobre afirmações e repercussões sobre o livro The Bell Curve. Bom, esse livro, que a tradução é A Curva do Sino, foi publicado em 1994 e na época ele foi um best-seller do New York Times e recebeu muita atenção na mídia. O nome se dá pelo fato de que o gráfico de distribuição do QI tem o formato de sino, pois esse ponto mais alto da curva é onde tem a maior quantidade de pessoas, que são as pessoas que têm o QI mediano. Esse livro foi escrito pelo psicólogo Richard J. Harnstein e pelo cientista político e sociólogo Charles Murray. Ambos eram professores universitários também. Eles argumentavam que nos Estados Unidos, a inteligência era um melhor indicador de resultados pessoais do que o grau de instrução ou status econômico familiar dessas pessoas. Eles afirmavam que quem tinha QI mais baixo compunha a maioria dos pobres, tinha maior propensão à criminalidade, maior probabilidade de ir para a prisão, mais filhos fora do casamento e outras coisas. O problema é que eles usavam dados reais de centenas de pesquisas sobre QI e raça para tirar conclusões errôneas. Eles eliminavam explicações como a influência do grau de instrução dos indivíduos e atribuíam todos os resultados à capacidade cognitiva. A ideia mais polêmica dessa publicação é a de que brancos são mais inteligentes que descendentes de africanos nos Estados Unidos, pois os descendentes de africanos têm 15 pontos a menos de QI nos testes. Logo, para esses autores, o governo não deveria investir em programas sociais e políticas públicas, como as cotas, porque o QI é hereditário e imutável durante a vida, independente da condição social do indivíduo. Para Harnstein, os pobres são pobres porque são menos inteligentes, e os seus filhos traçam o mesmo caminho. Enquanto isso, os ricos formam a elite cognitiva. Ele teorizava que no futuro os Estados Unidos se dividiriam em ricos, inteligentes e pobres, desprovidos de inteligência. Ele já tinha um histórico de coletar dados de forma errônea em outros trabalhos que ele fez, ou de ignorar dados propositalmente. Inclusive, a curva do sino nunca foi revisada por pares, que é um critério obrigatório hoje em dia para a publicação de artigos científicos. Essa ideia de que negros têm inteligência inferior a brancos, para os autores, era de origem genética. Só que isso não pode ser evidenciado por experimentos científicos. E exclui vários fatores socioambientais, fatores históricos, tanto que grande parte dos imigrantes que pontuava baixo nos testes de QI não era alfabetizado. Eles nem entendiam a linguagem dos testes, mas isso não era levado em conta. Portanto, as teorias desses autores utilizavam dados reais de artigos científicos e explicavam-nas de forma equivocada e unilateral. Eu vou apresentar sobre as repercussões, trazendo que as principais mídias da época, tanto as americanas como as brasileiras, publicaram sobre o livro. Desde que ele foi lançado, esse livro causou uma polêmica enorme, tanto nos Estados Unidos como no resto do mundo, e o autor foi acusado de racismo por todas as partes, o que ele sempre rejeitou. Em uma publicação para o The New York Times, a crítica literária Parul Sehgal, ela revelou que o livro foi desacreditado por motivos morais, políticos e científicos. Em um artigo para a revista Scientific American, o escritor Eric Siegel, ele defendeu que o livro deveria ser chamado do que ele é, racista. Ele diz que o livro estimula os leitores a pré-julgar pela raça, já que os autores nunca especificam o que se deve fazer com as informações sobre diferenças raciais e nunca tentam afastar os leitores do pré-julgamento racial. Já o escritor Stephen Gould, revisando o livro para o The New Yorker, ele acusa os autores de omitirem fatos, usarem métodos estatísticos errados e de parecerem relutantes em admitir a consequência de suas próprias palavras. O colunista do Washington Post, Robert Samuelson, atenta para o fato do livro racionalizar o racismo tanto de brancos quanto de negros, se tornando um pretexto para negros e brancos pensarem o pior um do outro, caindo assim na passividade pessoal e política,
e alegando que nada pode ser feito. Marco Chiaretti, na sua coluna para a revista Super Interessante, ele afirma que além de o livro sustentar que há raças mais espertas do que outras, os dois autores ainda promovem uma completa apologia ao preconceito social e racial. Já Marilene Felinto, articulista da Folha de São Paulo, diz que o livro parte para conclusões que fazem parte do discurso político da ala mais conservadora do Partido Republicano, que defende que o Estado não deve gastar dinheiro público em programas sociais de incentivo a pessoas pouco inteligentes, porque essa característica é genética e irreversível. As ideias e as teses expostas pelo autor caíram e perderam sua credibilidade na comunidade científica ao serem questionadas por várias figuras renomadas, tais como Stephen Jay Gould, James Heckman, Noam Chomsky, dentre outros vários nomes relevantes. Esses autores criticam que os argumentos principais nos quais o trabalho se sustenta são deduções erradas sobre o assunto, tal como a inteligência deve ser primariamente baseada na genética, de que a capacidade intelectual é imutável dentre outros absurdos. Por fim, atualmente o autor e seu trabalho não têm reconhecimento na comunidade científica e não tem mais tanta relevância como já teve. Bom, agora eu vou comentar sobre algumas questões éticas envolvidas no livro. Primeiramente, vale lembrar que qualquer um que folheasse todo o conteúdo e a bibliografia do livro, né, do Murray e do Harding, podia ver que havia algo de muito errado, né, e até estranho nas suas ideias e fontes, já que o projeto em si, desde o início, já levantava suspeitas por ter sido financiada pela empresa Fundo Pioneiro e com as pesquisas baseadas na revista Mankind Quarterly. Por quê? Porque ambas, na verdade, são conhecidas por disseminar ideias ligadas à eugenia. Em outras palavras, nesse contexto, o racismo científico. Mas é aí que entramos num problema ético, pois geralmente esse termo é usado de forma pejorativa quando é aplicado a teorias contemporâneas, como as do Bell Curve. E graças a isso ficou marcado universalmente como sendo o exemplo do racismo científico dos tempos modernos. A sua teoria, na verdade, buscava por uma justificativa biológica de que existem raças humanas superiores e inferiores, e isso supostamente poderia ser analisado de forma objetiva pela ciência, chegando ao ponto de sugerir, né, eles sugeriram no livro deles, que imigrantes latinos e negros estão exercendo alguma pressão sobre a distribuição de inteligência no futuro da humanidade. Que absurdo, né? Mas aí é que vem um erro maior ainda, que é cometer uma espécie de falsidade ideológica dentro da sua própria teoria, pois o livro ele manipula e omite dados reais o tempo todo como um fator sociológico, deixando em aberto as interpretações, além do uso em contextos nos quais o direito civil é ferido. E diante disso não deu outra, senão gerar uma grande comoção social, que perdurou durante muitos anos, inclusive até os dias mais atuais, né, e voltando aí por uma questão política e racial, e assim continua recebendo muitas críticas inembasiadas que refutam The Bell Curve por inteiro. Mas tudo isso geralmente acontece entre os acadêmicos, né, como exemplo com o evolucionista Stephen Jay Gould, que escreveu o livro The Mismeasure of Man. Agora eu vou completar um pouco do que a Ká falou, começando com uma pergunta. Se a diferença no QI entre as pessoas brancas e as pessoas de outra raça fossem de fato genéticas, isso de certa forma nos daria consentimento para tratar essas pessoas de maneira diferente? Porque, para mim, só como essa pergunta pode ser respondida, já indica que na premissa do livro há questões antiéticas e também que ferem os direitos humanos. E pensando também, qual seria o motivo por trás dessa publicação? Ela não revolucionou nenhum campo acadêmico, não solucionou nenhuma questão social e também não ajudou de nenhuma maneira em algum outro estudo com relevância e credibilidade. Então, nesse caso, eu não consigo nem pensar em um motivo considerável para esse livro ter sido publicado, mas sim só nas consequências que essa publicação, o conteúdo que tinha nela, teve. Porque além de fundamentar políticas que são controversas por ferir direitos civis e morais, como foi a do Trump em 2016, ela ainda endossa um preconceito velado, que é a desumanização das pessoas negras por conta que elas são julgadas com base em uma categorização de grupo e não como indivíduos em si. E como esse grupo é julgado como intelectualmente inferior,
elas acabam sendo prejudicadas tanto socialmente quanto psicologicamente. E tudo isso de uma forma muito injusta e antiética, porque nada na publicação desse livro, como ele foi concluído, e as principais questões dele têm bases reais ou alguma credibilidade. Esse foi nosso trabalho, e essas são as referências bibliográficas. Obrigada.